Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou as demais coisas, serão acrescentadas. Quem se atreve a cantar isso? Buscai primeiro o reino de Deus, vamos lá, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Essa semana foi uma semana interessante, uma semana de muita correria. Eu creio que foi assim para você também, mas foi assim para mim também. Foi num ponto que eu pensei assim, meu Deus do céu, a gente quer ser produtivo, a gente quer ser criativo, a gente quer ter resultado, e a gente faz um bocado de coisa e chega no final da semana, apesar do cansaço, a gente olha para trás e não fez tanta coisa assim. De olhar para trás e falar, poxa vida, batalhei tanto, lutei tanto e não resolvi tanta coisa. Não dá um negócio ruim no coração? Vai passando rápido. Aliás, é até um jargão, né? A gente fala, a semana passa rápido. O tempo não passa rápido, o tempo é matemático, gente. Não, mas eu tenho essa impressão. Depois que eu fiz 27 anos de idade, galera, o tempo voou. Eu te contar, quando eu fiz 27 anos de idade, eu peguei a minha crise da idade. Quem já passou pela crise da idade? Quem já teve crise da idade? Levanta a mão, não, deixa só eu pagar esse mico. Passou, menino. 27 anos de idade. Quando eu fiz 27 anos, as pessoas perguntavam, pastor Evandro, quantos anos você tem? Eu fiz 27. Aí rodou, né? Foi para 28. Pastor Evandro, quantos anos você tem? 27. 29. Eu falava 27. Quando chegou no 30, acabou. Não tinha mais o 20 de desculpa. Aí eu tive que falar que era 30, mas deu um salto. E de lá para cá, eu não sei se é assim com você. De lá para cá, a coisa acelerou numa velocidade, sabe? Hoje eu tenho 18 anos de INSS. Até INSS é pouco se a gente for falar. Hoje com 52 anos, né? 52 que eu tenho. Com 52 anos, eu olho para trás, eu tenho a sensação de que eu ainda sou criança, sou adolescente, mas não é assim. O corpo me fala que não. A realidade me fala que não. E todas as coisas me falam que não. Às vezes dá a vontade de que exista uma realidade paralela para a gente existir de uma maneira ideal, não de uma maneira real. Você já teve essa vontade de viver num mundo ideal? Como seria seu mundo ideal? Como seria a sua realidade paralela? Provavelmente você seria mais forte. Eu seria 2 centímetros mais alto, olhos azuis. Não, eu seria exatamente como eu sou, mas realidade paralela é um mistério desde os primórdios da humanidade. Enquanto Adão e Eva estavam, no jardim do Éden, eles queriam uma realidade paralela, tanto que foram convencidos pelo diabo, embutido na serpente, de que a realidade paralela era melhor do que a vontade de Deus. E eles foram buscar a realidade paralela deles. E para piorar, eles pioraram a nossa situação também, porque ao investir numa realidade paralela, diferente da realidade de Deus para suas vidas, sabe o que aconteceu? O pecado entrou na história da humanidade. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe separação, o pecado trouxe uma infinidade de situações que degradaram a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com Deus, e também a nossa relação com o meio ambiente. Então, começa a pensar, ao tentar buscar uma realidade paralela diferente daquilo que era a vontade de Deus para eles, para Adão e Eva, eles encontraram uma realidade dura, cruel, atroz e contaminaram toda a história humana com algo que se chama pecado. E pecado é errar o alvo. Essa semana também foi uma semana de maratonar a série. Contaminado pela Rafaela e contaminado pelo Paulo Henrique, né, Josias? Nós estávamos maratonando uma série chamada Rei Eterno. Um dorama.
coreano. Lá ele relata, eu não vou dar spoiler não, porque daqui a pouco você vai assistir lá, você vai falar, o pastor Evandro me deu spoiler do negócio. E fala justamente de realidade paralela. Ele retrata a Coreia como duas realidades. O reino da Coreia e a República da Coreia. Mas nos dois mundos existem as mesmas pessoas vivendo de forma diferente e existindo de forma diferente. E aquilo me chamou a atenção de como nós, pessoas, seres humanos, sempre estamos aí no afã de buscar uma realidade paralela diferente daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa, antes da gente continuar, é um perigo terrível, cara, você buscar uma realidade diferente daquilo que tem para a sua vida. Mas também é extremamente perigoso você ver numa realidade aquém daquilo que é o que Deus espera de você, que é o que Deus tem preparado para você. Você já parou para pensar que apesar da sua vida ser como é e estar como está, Deus tem algo diferente para você? Eu sei que algumas pessoas pensam assim, mas será que Deus se importa comigo? Será que Deus se incomoda comigo? Será que Deus se preocupa comigo? Eu vou te dizer que sim, todas as coisas foram criadas por Deus por sua causa. E deixa eu ilustrar isso com algo que aconteceu comigo. Eu comecei o meu seminário, o seminário teológico em Recife. E na minha primeira semana de aula, o professor de filosofia, um dos pastores que era professor de filosofia, escreveu no quadro de todo tamanho, Deus não existe. Eu pensei assim, poxa vida, que isso? Eu vou para o seminário teológico para aprender a ensinar a palavra, para aprender a pregar, para aprender a estudar a palavra. E a primeira frase que eu leio num quadro de seminário teológico, era o Seminário Presbiteriano Teológico em Samuel Falcão, em Recife, e estava lá de todo tamanho, Deus não existe. Aquilo me deixou tão incomodado, mas tão incomodado. E para piorar, o pastor Ayrton, virou e falou assim, destrinchem essa situação, era numa sexta-feira, na segunda-feira vocês me tragam a resposta disso aí. E eu afirmo para vocês, segundo ele, eu afirmo para vocês que isso aqui é a mais pura verdade da revelação da palavra. Deus não existe. Pela cara que eu estou vendo aqui, eu imagino que você teve a mesma reação que eu. E o final de semana foi um final de semana de confraternização, e eles nos levaram para uma praia muito bonita, uma praia isolada, mas aí os alunos foram para lá, para uma casa na beira da praia, e nós estivemos lá. E aquilo martelava na minha cabeça. Eu não sei os meus queridos colegas de sala como estavam, mas eu estava muito incomodado com aquilo. Aquilo toda hora machucava o meu coração. Quando deu 2 horas da manhã, eu saí da casa e dei alguns passos, cheguei na areia da praia e me assentei. E comecei a falar, Deus, você não existe. Que negócio é esse, meu Deus? E, meu Deus, o que? Você não existe. E naquilo a noite foi ficando cada vez mais escura, cada vez mais escura, cada vez mais escura. E eu já não aguentava mais, eu já estava chorando na presença do Senhor. Mas eu estava chorando de inquietação, de dúvida. Quando de repente o céu todo se abriu. Sabe? Isso aqui eu não estou contando poesia, não. Se abriu mesmo. Eu não sei se você já teve essa experiência de ficar na beira da praia à noite. É uma sensação muito gostosa. E todo o céu, e as estrelas brilharam como nunca. A lua começou a se refletir na água. E aquilo foi uma visão assim que encheu os meus olhos. E eu ouvi a voz de Deus falando assim, meu servo, Evandro, fala comigo uma coisa. Se eu não existo, quem é que fez isso tudo aí? Eu não tive resposta. E ele foi além, ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa. Tudo isso aí é perfeito, tudo isso é grande, tudo isso pode ser e parece infinito. Mas eu fiz tudo isso aí para você e por você. Você é a razão de eu ter feito todas essas coisas.
partir daí já não cabia mais no meu coração lugar para dúvida. A partir daí já não cabia mais na minha mente, na minha alma, lugar para inquietação. Eu tive contato direto com Deus Criador, com Deus que fez todas as coisas. Você pode pensar assim, o pastor precisa, está tudo escrito na palavra, mas esse Deus que está escrito na palavra, Ele me revelou, Ele falou comigo. Talvez eu seja um pouquinho mais bobo do que o resto das pessoas da humanidade, mas Ele falou comigo. Ele se importou comigo, Ele se importou com a minha dor. E nós fomos para a aula, terminou o final de semana, nós voltamos para a aula. Eu acho que você quer esse desfecho. E durante a aula, o pastor Ayrton já estava assim, querendo saber qual era a nossa reação, mas o meu coração estava cheio de paz, o meu coração estava cheio de alegria, o meu coração já não tinha nenhum lugar mais para dúvida. E aquela frase já não fazia tanto mais sentido para mim. E ele resolveu a frase da seguinte forma: Deus não existe. Deus é. Existir é peculiaridade de seres criados. Deus não foi criado, Ele é o Criador. Aquele Criador falou comigo, aquele Criador me mostrou a sua beleza, o seu poder, a sua formosura. Aquele Criador me mostrou que tudo que Ele fez foi por mim, foi por você. Eu já tinha recebido aquela resposta na beira da praia, chorando. Eu já tinha recebido aquela resposta. Mas durante algum tempo eu fiquei, e algumas horas, nesse final de semana, eu fiquei vivendo uma realidade paralela, diferente daquela que Deus tinha preparado para mim. E Deus então me trouxe de volta a realidade que Ele tem preparado para mim com esse texto. Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Provavelmente eu vou ter que dar uma corrida para te explicar algumas coisas. Quais são as verdades que a gente precisa entender em relação ao reino de Deus? Lucas capítulo 9, versículo 2, é que ele inaugura uma realidade de transformação na nossa história. Está escrito lá assim, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus é a realidade vivida na sua vida, quando o reino de Deus é a sua experiência, então prepare-se para ser um agente da transformação e da cura. Segundo, confie mais em ação do que em palavras. Eu não sei se você está percebendo, a igreja está fazendo um esforço muito grande para convencer as pessoas de que Deus é bom, de que Deus faz milagres. Não precisa você fazer tanto esforço quando você tem uma relação com o reino de Deus, que está acima e que é superior ao reino deste mundo. E o texto que está aí é 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Terceira realidade, ele qualifica seus habitantes. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos herdar o reino dos céus? Sabe, não adianta a gente carimbar as pessoas, esse é do reino de Deus, esse é do... Primeiro, eu não sou porteiro do céu, e agente da Trindade, então eu não vou julgar ninguém, quem é do reino e quem não é do reino. Mas uma coisa é certa, os injustos, os impuros, aqueles que vivem no pecado contínuo como um estilo de vida, estes não pertencem à realidade do reino de Deus. Por quê? Pecado não combina com Deus. Pecado não combina com a graça do Pai. Pecado não combina com as virtudes e os valores do reino do Senhor. Próxima realidade, esse reino é inclusivo, ele atrai pessoas, ele busca as pessoas. Lucas capítulo 13, verso 29 diz assim, virão do Oriente e do Ocidente, virão do Norte e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Deixa eu te falar um detalhe, de repente você pensa assim, mas é só coisa geográfica, pastor. Não. Aqui está fazendo uma menção muito forte ao reino do norte e ao reino do sul de Israel. Aquela divisão política, religiosa que aconteceu no reino de Israel.
E ele está falando, não vai haver distinção, as portas estarão abertas para aqueles que estão no Reino do Norte, para aqueles que estão no Reino do Sul e para aqueles que serão chamados ou são chamados de gentios. Não importa de onde vem, você é bem-vindo no Reino de Deus. O Reino de Deus também é a última verdade dessa lâmina, ele quebra as expectativas. O texto de Lucas, capítulo 17, verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta você virar hoje e falar assim: o pastor Evandro, o Evandro é crente, é servo de Deus porque ele veste paletó. Ô gente, os corruptos vestem paletó, usam gravata. A irmã é ungida porque usa vestido. A irmã não é ungida porque está de camiseta, de calça. O reino de Deus não reconhece a aparência como a autenticidade da presença dele. Olha que ele não com aparência exterior. Isso tem que estar dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. As próximas verdades que a gente precisa entender sobre o reino para a gente continuar. Vamos lá. Se evidencia na autoridade espiritual. Quando você está vivendo o reino de Deus, você tem autoridade espiritual. O texto, Lucas capítulo 11, verso 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Ei, para um pouquinho. Quem aqui já teve uma experiência com possessão demoníaca? Expulsando demônios? Quem aqui já teve essa experiência? Vou levantar a mão, deixa eu ver. Já, né? Quem nunca teve essa experiência? Vou te contar uma coisa. Quem ainda nunca teve? Mas se o reino de Deus chegou, o reino das trevas se manifesta. Você está entendendo? É simples assim. Se o reino de Deus se instala, o reino das trevas quer reocupar espaços na vida das pessoas, na sociedade, sabe? Na política, na música, nas artes, em quaisquer outras circunstâncias, onde o homem está, o diabo vai tentar reocupar aquele espaço que foi ocupado pelo Espírito Santo e pelo reino de Deus. Mas preste atenção, Jesus estava falando, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então vocês têm que saber que o reino de Deus está presente. Expulsar demônio não é coisa de pentecostal. Expulsar demônio é coisa daquele que está vivendo essa realidade paralela do reino de Deus. Precisa ser uma prioridade. Você viu o primeiro texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que eu faço para agradar a Deus? Eu acho que essa pergunta todo mundo tem, né? Como que eu faço para agradar mais a Deus? Posso te responder? Tenha a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus como prioridade. Eu já falei isso e vou repetir. Prioridade é uma das palavras que não reconhece plural. Qual que é o plural de qualquer? Quem sabe? Quaisquer. Qual que é o plural de cadeira? Cadeiras. Mas qual é o plural de prioridade? Não existe. Não existe. Porque se você dá prioridade para um, tudo que vem depois é secundário. Você concorda comigo? Sim ou não? Então o texto está falando assim, buscai, pois, em primeiro lugar. Trate a sua relação com Deus, não a sua igreja. Trate a sua relação com Deus, não o seu pastor. Trate a sua relação com Deus, não quaisquer outros rituais, mas a sua relação com Deus, com prioridade. E assim você vai estar vivendo a autoridade do reino de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Ok. Qual que é a próxima verdade do reino de Deus? Ela autentica a nossa oração, a nossa ação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, verso 9, curai os enfermos e que nela houver, e diz-lhes, é chegado o reino de Deus. Pastor, curar os enfermos é coisa da igreja? O que você acha, pessoal?
É coisa do reino de Deus, não é da igreja. Eu achei assim, e está chegando, a gente tem a sensação de que está chegando o fim da pandemia, mas a pandemia nem está terminando, né? Mas eu achei o cúmulo da infantilidade espiritual, pastores irem para a internet, criticar os outros pastores e as outras igrejas com a seguinte palavra: fulano de tal, vai para os hospitais e cura os enfermos. Se o reino de Deus é uma realidade na nossa história, na nossa experiência, os enfermos poderão sim ser curados. Lógico, com a manifestação soberana, poderosa e graciosa da vontade de Deus. Gente, a irmã virou e falou assim: pastor, estou com um negócio aqui no ouvido, eu não vou orar porque Deus só cura se Ele quiser. O que a palavra de Deus diz? Orai pelos enfermos. Ungir, e a oração da fé vai trazer a cura. Gente, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Quem crê aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que não cura. Eu creio no Deus que levanta e ressuscita os mortos. Eu creio no Deus que permite que a pessoa morra. Eu creio nesse Deus. Ele não precisa fazer absolutamente nada para ser Deus. Por quê? Ele é o Rei soberano de todas as coisas. Mas se o Rei de Deus está presente na nossa experiência, a nossa ação é autenticada pela presença do reino de Deus. E ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. É ordem, não é opção. Mas precisa ser o nosso foco. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado pode olhar para trás, e olha para trás. Reino de Deus, Lucas capítulo 9, versículo 62. Essas são algumas verdades que a gente precisa entender acerca do reino de Deus, dessa realidade paralela que é mais, não sei se eu posso usar essa redundância, o reino de Deus é uma realidade mais real do que a nossa realidade. Me explico? Dá para entender isso, pessoal? Porque às vezes a gente está tão focado na nossa realidade, na nossa falta de dinheiro, na nossa enfermidade dentro de casa, nos nossos problemas. A gente está tão focado aí que a gente percebe que a gente é cidadão de um outro reino. Que a gente é cidadão de uma realidade paralela. Que a gente é habitante de um lugar onde o Rei soberano está preparado não só para atender aquilo que a gente pede, mas para atender aquilo que a gente pede em nome dele, que vai glorificar o nome dele. Então, o que é mais importante dentro do reino de Deus? Dentro dessa realidade que eu chamo de realidade paralela? A sua relação com Jesus, é a sua relação com o Espírito Santo, é a sua relação com a palavra de Deus. Por isso, eu preciso fazer uma pergunta: o que é que isso tem a ver comigo? Romanos capítulo 1, versos 19 a 20, está escrito assim, me acompanha lá se você conseguir. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que tudo isso tem a ver comigo? Se eu não vivenciar uma realidade paralela, que é a realidade do reino de Deus na minha vida, a própria criação de Deus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis vão virar e vão falar para mim assim: cara, você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Deixa eu tentar explicar esse mecanismo. Talvez eu esteja sofrendo aqui, né? Eu sempre dou essa parada da maldição do conhecimento, né? É um conhecimento que a gente tem e a gente pensa que todo mundo chegou nesse conhecimento e onde a gente está caminhando. Deus criou o homem. Me acompanha? O homem se rebelou com Deus. Ok? O homem virou as costas para Deus. A humanidade toda foi contaminada pelo pecado.
Você acha que quando o homem peca e se afasta de Deus, o reino de Deus não existe? Não. Ele continua existindo. O reino de Deus diz respeito à criação. O reino de Deus diz respeito aos eventos que iriam acontecer caso homem e mulher criados, Adão e Eva, responsabilizados, não atendessem aqueles princípios que Deus colocou dentro do jardim do Éden. Aquilo era reino de Deus. O reino de Deus se manifestou na punição deles, consequentemente na punição de toda a humanidade. E o reino de Deus se manifesta quando olha para toda a humanidade caída e providencia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer no Calvário e chamar de volta ao homem e mulher caídos ao relacionamento com o Senhor. Então, o que é definitivamente o reino de Deus? Primeiro, é esse poder criativo de Deus, criador de Deus. É esse poder justo de Deus, que aplica a justiça. E é esse poder de graça que chama o pecador de volta ao relacionamento com Ele, através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Como eu vivencio o reino de Deus? Primeiro, eu tenho que entender que eu não tenho mais desculpa. O homem que vive neste mundo não tem desculpa de entender ou ver o reino de Deus. Não tem desculpa. Porque toda a criação revela a presença do Senhor. Você está me entendendo? Segundo, além da criação, Deus trouxe a palavra e a mensagem da salvação em Cristo Jesus, que hoje está espalhada no mundo todo, em todos os idiomas, para todo homem e mulher espalhado pela face da terra. E qual é a mensagem? Arrependam-se e voltem para o seu Criador, através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Como é que eu entro então? Sendo que eu não tenho mais desculpa de viver como se eu fosse um ignorante, de que Deus não existe, de que Deus... Como é que eu experimento o reino de Deus? Eu tenho que olhar para Jesus e dizer: Jesus, aplica a sua justiça, alcançada lá na cruz do Calvário, na minha história. E me recebe como pecador, como eu sou, me recebe como filho. Porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. A partir daí o reino de Deus se inaugura na sua experiência e na sua história. A segunda parte é que você passa a integrar a comunidade, a congregação daqueles que são eleitos no reino de Deus, escolhidos e agentes do reino de Deus na terra, membros de todas as igrejas onde Jesus Cristo é pregado como único Senhor e Salvador. Sabe? Eu estou aqui pregando a palavra, são quantas horas? Não sei, quase 9 horas. Lá na Coreia do Sul, 9 horas da manhã, sabe? Mas no Brasil todo, no mundo todo, agora, naqueles países onde a gente tem o mesmo fuso horário, milhares e milhares de pessoas estão glorificando o Senhor. Amanhã ou daqui a algumas horas, outras tantas pessoas. Definitivamente, não olhe para o reino de Deus como se você estivesse olhando para a igreja, para a denominação. Olhe para o grupo de pessoas, homens e mulheres espalhados na face da terra, e abriram seu coração para voltarem para o seu relacionamento com Deus, através do novo e vivo caminho, que foi a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus lá na cruz do Calvário. Vamos voltar então, para a gente terminar. A próxima pergunta que eu tenho que fazer não é o que tem a ver comigo, mas o que eu devo fazer. Eu sempre estou buscando uma forma da gente pregar a palavra e de você ser confrontado e de você ter a clareza de que você tem que responder, sabe, não a mim, mas a Deus, aquilo que Deus está falando com você nessa noite. O que eu devo fazer? Buscar o reino de Deus, antes de buscar qualquer outra realidade da minha vida. Como que isso é na prática? A dor chegou. Antes de buscar o remédio, ajoelha e vai orar. Não, isso que é isso, tem que buscar o remédio.
Enquanto você vai buscando remédio, vai orando. O desemprego chegou, ajoelha e vai orar. Coloca na presença de Deus, coloca na mão de Deus. Foi ofendido, coloca na mão de Deus e não se vinga. E humilhado, coloca na presença de Deus e não se vinga. Proclama o amor de Deus, proclama o reino de Deus. Como é que eu vou dizer que eu sou membro do reino de Deus se eu estou sendo humilhado, se eu estou sendo ofendido? Ei, para, não é sobre você. Você é do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus se você buscar em primeiro lugar este reino para a sua vida. Não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer com você e por você em nome do Senhor Jesus. Por quê? Quando buscamos, nós temos resposta. Todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Lembra disso. Porque a gente não lembra disso, a gente corre atrás do que tem que ser acrescentado. Verdade ou mentira? Ô, gente, e o esforço é bem maior. O esforço é bem maior. O que eu devo fazer? Marcos capítulo 10, verso 14 diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem vir a mim os meninos, os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Ei, deixa eu te falar. Quando Jesus usa aqui a palavra meninos, pequeninos, ele não está falando simplesmente de criança. Ele está falando de gente que se acha e se vê dependente, que nos sentimos vulneráveis, praticamente, expostos à morte todos os dias, mas que nos mostramos como criança. Por isso ele fala assim: quem não se mostrar, quem não se revestir de dependência, como se fosse uma criança, esse não vai ver o reino dos céus. Então, a primeira coisa é buscar o importante e esperar o resto. A segunda coisa é viver na dependência o tempo todo de Deus. Terceiro, Lucas capítulo 21, verso 31 diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E do que Jesus Cristo estava falando? Jesus Cristo estava falando dos maremotos, dos terremotos, das guerras de nação contra nação, de pai matando filho, filho matando pai, de perseguição à igreja, de gente sendo exposta nas praças públicas, da igreja ser fechada, de peste. Parece que está falando do nosso tempo. Você não tem essa sensação, não? Parece que está falando das coisas de hoje. Não é? Você vê a situação do Afeganistão. E você para um tempo para orar pelo mundo, pela paz do mundo, que o negócio está ficando muito feio. Mas, quando essas coisas acontecerem, e você se perceber assim, vulnerável e atingível por essas coisas, lembre-se, você é cidadão do reino dos céus. E lembre-se que, como cidadão do reino dos céus, você tem que entender que o reinado de Deus está perto. O controle de Deus está próximo. Na prática, eu acho que você não pegou isso. Quando você perceber que está tudo desgringolando ao seu redor, lembra, Deus ainda está no controle. Eu costumo falar isso em igreja pentecostal, o povo pular dessa altura. Não, eu acho que a gente não é pentecostal, não. Me deu um gelo no coração agora, você entendeu? Eu vou repetir, só para você entender. Isso tem que mexer com a gente, pessoal. Isso tem que mexer com a gente. Quando você perceber que as coisas estão se acabando, que o dinheiro está indo embora, que a paz está sendo ameaçada, que a democracia está sendo ameaçada, que está lutando nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, filho matando pai, igreja sendo perseguida, tudo isso. Você tem que lembrar que, como cidadão dos céus, você tem a convicção de que Deus ainda continua no controle. Ele é o rei, glória, ele é o rei de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O Afeganistão foi tomado
pelo Talibã, Deus não perdeu o controle. A nova cepa da Covid, Deus não perdeu o controle. A economia está aos frangalhos, Deus não perdeu o controle. Tem doente dentro de casa, Deus não perdeu o controle. A doença está no corpo, Deus não perdeu o controle. Deixa eu te falar. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas a alegria no Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de você, é uma realidade diferente dos outros. Tá? Deixa eu te contar como é que isso acontece. Eu estava passando por uma situação de tanta tribulação. Eu passei por um tribunal, por vários tribunais, e no último tribunal, no primeiro tribunal, eu fui condenado por 20 votos a 1. Pessoas contra mim e apenas uma estava a meu favor. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas era um tribunal eclesiástico, um tribunal sobre igrejas. E 20 pessoas estavam dizendo, não, o Evandro é culpado, ele não pode fazer isso, tal. E apenas uma pessoa estava a meu favor. E eles decretaram lá que eu não podia mais ser pastor, que eu estava sendo exonerado. Sabe qual era a minha acusação? Para deixar claro aqui na sua cabeça. Eu estava dizendo que o Espírito Santo fala hoje através de profetas. Essa era a minha acusação. A acusação contra mim era que eu estava crendo em profecia. A acusação contra mim é que eu estava crendo no poder de Deus. Eu estava crendo na cura, eu estava ministrando cura. Eu estava crendo no dom de línguas. Essa era a minha acusação. E a igreja não aceitava, está certo. Ela tem que manter os seus padrões, né? E ela não aceitava aquilo, e a igreja determinou que eu já não era mais pastor, e fui exonerado por 20 votos. 20 votos a 1. Mas quando foi decretada a sentença dos 20 votos a 1, eu fui tomado de uma alegria tão grande, de uma paz tão grande, porque eu sabia que naquele momento eu tinha perdido o ofício, mas eu não tinha perdido o ministério. E deixa eu te contar. Nós saímos da reunião, já era umas 3 horas da manhã, no outro dia a gente foi para Fernandes Tourinhos. Olha como que Deus faz as coisas. Fernandes Tourinhos, eu fui com um grupo evangelístico, e eu fui convidado para pregar em praça pública. Eu tinha sido exonerado de uma denominação, porque eu estava crendo no poder de Deus, crendo na graça do Senhor. E eu fui para a praça pública, e eu subi lá no trio elétrico e preguei a palavra, preguei, algumas pessoas vieram, receberam a Jesus para a honra e glória do Senhor, mas uma situação me chamou muita atenção. Uma senhora veio e apoiada por 2 pessoas, e ela estava caminhando, e eles me chamaram. Eu desci da plataforma e fui lá embaixo, e a senhora me abraçou. Hoje não pode mais esses abraços, né? Me abraçou chorando, as lágrimas dela me molharam tudo. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei de onde você veio, não sei quem é você, mas você viu uma hora que você falou assim, eu moro aqui perto, eu moro aqui umas 4 aqui, e eu ouvi a sua voz, e uma hora o Senhor falou assim: onde estiver chegando agora a minha voz, o reino de Deus está chegando aí, e está levantando você dessa cama. Sabe o que aconteceu? Ela se levantou e foi para a sala. Quando ela chegou na sala, as pessoas que estavam lá quase caíram. Por quê? Porque havia 28 anos, ela estava aprisionada numa cama. Aprisionada numa cama por conta de uma enfermidade terminal. 28 anos. E ela foi lá para frente, ela me chamou e falou assim: eu quero só te dar um abraço, porque eu sei que você é só um instrumento do reino de Deus na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é o reino de Deus? Eu quero terminar, vai lá para o final. Lá no final. Eu quero terminar falando sobre isso aqui. Jesus várias vezes usa as parábolas para fazer comparações do reino de Deus. E uma das comparações que ele faz do reino de Deus é justamente essa. Ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um buscador de tesouro, caçador de tesouros. E ele se empenha e
faz o seu trabalho e ele luta, ele trabalha tal, e chega num momento, ele vai e acha uma pérola. A pérola mais preciosa de todas. E o que ele faz? Ele vai lá, pega a pérola, vende tudo quanto ele tem e fica com aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a essa pérola. Ele chegou no limite da sua busca. Ele chegou no limite da sua procura. Ele encontrou o que ele estava procurando. Tudo que ele tinha alcançado até aquele momento era nada diante daquilo que ele encontrou. Aí Jesus fala assim: isso é o reino de Deus. Quando você encontrar a experiência do reino de Deus na sua vida, você vai trocar tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, pela experiência de viver o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando com você. É a palavra de Deus que está falando com você. Isso aqui fala da minha necessidade de valorizar o reino de Deus na minha vida e na minha história. A Júnia é uma pessoa que eu amo muito, ela sabe disso, sabe? Ela tem buscado o Senhor, ela tem lutado na presença do Senhor, e com toda sinceridade ela fala que ela tem um projeto, e o projeto dela é ser o quê, Júnia? Pregadora. Eu vou dar para você, propaganda, hein? Vou mandar para você o link do meu curso de pregação, tá bom? Vou mandar para você, mas com um compromisso de que você vai fazer lá os comentários, tá? E em nome de Jesus, eu e essa galera toda aqui vai te ver nos altares, proclamando, nas praças, nos hospitais, nos presídios, em nome do Senhor Jesus, proclamando o reino do Pai. Em nome de Jesus. Como é que eu valorizo o reino de Deus? Servindo esse reino com tudo que eu sou e tenho. Eu só valorizo o reino de Deus se eu sirvo esse reino de Deus com tudo que eu sou e tenho. Você entendeu? Não é servir a igreja, mas se a igreja é o caminho, é um instrumento, vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu não sei se a gente chega, sabe, nessas coisas assim, esse negócio de ir muito para a igreja, os caras ficam até bobos. Eu prefiro ficar bobo indo para a igreja do que ficar, sabe, alienado do reino de Deus. Sem que eu seja um agente do milagre desse reino. Quem é você? Embaixador do reino de Deus. O que Deus mandar, você vai fazer. E quando você fizer, você vai trazer transformação. Porque você valorizou o reino de Deus como esse caçador de tesouro, que achou essa pérola e vendeu tudo que tinha para ficar só com esse tesouro. Só com esse tesouro. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação, estou falando de reino de Deus, estou falando de relacionamento com Deus, através do nome de Jesus. Ouviu, amém? Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê graça para nós vivermos essa maravilha que é o reino de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e faça de você um embaixador, uma embaixadora deste reino, onde você estiver. Porque é assim, e é através de você que o reino de Deus vai se manifestar.